iniciar aqui então. Bacana, pessoal. Vamos começar o evento de hoje, dando aqueles 30 segundinhos para todo mundo conectar, sentar na cadeira, puxar o café, porque o assunto hoje, Microsoft Dentro e Framework, vai ser um assunto bem interessante, destinado para quem trabalha com segurança, quem trabalha com identidade, quem trabalha com desenvolvimento. A gente sempre fala. Identidade é um tema para todo mundo, pessoal, e é muito importante que a gente desenvolva essa competência, esse conhecimento. Então, todos sejam muito bem-vindos e espero que vocês se divirtam e aproveitem o evento. Bom, meu nome é Wilton Borges, sou Cloud Solution Architect na Microsoft, trabalho aí já há bastante tempo com a área de identidade. Junto comigo hoje o Wilson Santo, Customer Engineer. A gente vai fazer aí uma apresentação bem hands-on, vamos passar por alguns conceitos de como o Microsoft Dentro Framework trabalha. Wilson, fala um olá para todo mundo aí, se apresente hoje. Fala, herói, tudo bem? Bom dia para todo mundo aí que está assistindo. Um prazer estar aí apoiando você nessa apresentação. O palco é seu aí, cara. Eu sou Custom Engineer na Microsoft também, trabalho no departamento de Apps Innovation. E o que você falou, esse assunto de identidade é uma coisa muito presente nos clientes, uma coisa que acontece aí com muita frequência, né, no dia a dia de quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha aí com plataformas web em geral. Então vai um assunto bacana, vamos que vamos. Muito bom, pessoal, vamos lá. A gente deixou uma lição de casa lá no Cloud Talk by Herói, né, canal do YouTube. Eu tenho alguns vídeos que a gente passa pelos conceitos, mas bacana, não tive tempo de olhar. A gente preparou alguns slides para fazer um recap, ou seja, vamos revisar alguns conceitos que vão ser extremamente importantes para a gente entender o mão na massa, para a gente não ficar perdido. Então, acho que um dos principais conceitos, a gente falar de autenticação e autorização. Basicamente, quando a gente fala de autenticação, é validação do cara crachá. É você validar o teu usuário, a tua senha, o teu multifactor authentication e todos os componentes que identificam quem você é. E a camada de autorização, ela vai acontecer no Identity Provider, a gente vai ver quem é esse cara daqui a pouco. Ele vai acontecer para emissão de um token e dentro da aplicação, quando ela recebe aquele token, ela tem que saber o que fazer. Então, ou seja, ela vai fazer o processo de autorização. Ah, veio um determinado claim, veio uma role, eu vou liberar uma funcionalidade. Então, é muito importante que a gente tenha esses dois conceitos muito claros. O que é autenticação e aonde ele acontece. Então, por exemplo, nenhuma aplicação usando o protocolo ALF, né, quando a gente fala aí de Microsoft Identity Framework, a gente está falando de SAML, de OAuth, são protocolos de autenticação de mercado. Não existe autenticação na aplicação. Existe autenticação no Identity Provider e autorização dentro da aplicação. Aqui a gente tem os nossos atores, né? Então a gente tem lá o Research Owner, que é o usuário que está consumindo um determinado serviço. Aqui a gente vai falar muito de OAuth, tá? O nosso foco é protocolo OAuth, então eu vou ter um cliente representando. Esse cliente pode ser uma web app, pode ser um native, pode ser um aplicativo no native, né, que é o Windows 10, ou no Android, no iOS. O Authorization Server, que é o nosso Identity Provider, que é efetivamente quem valida a tua autenticação e vai emitir um token de autorização. E o Research Owner, que são os back-ends que a gente vai consumir. Então, quando a gente pensa no fluxo mais básico de autenticação, sempre vai sair, né? Vamos pegar ali, ó, do usuário, apresentando os nossos elementos. Você apresenta a tua credencial para o Authorization Server. Validada a sua credencial, o Authorization Service emite um token de acesso, ou seja, ele autorizou e passou um token para o usuário, para a aplicação cliente. E é com esse token que eu vou fazer o acesso ao meu serviço, ao meu back-end. Então, esse fluxo, por mais que a gente tenha diferentes formas do OAuth implementar fluxos, é o fluxo básico que a gente precisa ter em mente. E a gente vai falar muito de token. Basicamente, existem 3 tipos de token que são extremamente importantes. Então, o Access Token, até brinquei, né? O bilhete do metrô. Você chegou na catraca, passou o bilhete, você entra. Ou seja, essa é a função do Access Token. Apresentar no seu controller, seja lá na aplicação, e você vai fazer o acesso àquela aplicação. O ID Token, ele é um token que normalmente ele é um subset de informações para identificar o usuário. Então, em alguns fluxos, a gente vai ver a presença desse ID Token. Onde normalmente eu posso usar?
lá naquele Hello Heroilton, na aplicação, eu posso extrair isso de um ID token, eu posso fazer alguns usos desse cara, mas eu nunca vou usar ele para fazer controle de autorização, sempre no Access Token. E eu brinco, né? Existe um outro token, que é o Refresh Token, que é a máquina de refrigerante. Enquanto você tem o copo, você enche o copo de refrigerante. Então, a função do Refresh Token é por um processo de back-end, né? A troca, quando o Access Token expirar, eu uso o Refresh Token para renovar esse acesso. Por isso que a gente vê que, às vezes, algumas aplicações, quando eu estou lá, o token tem uma validade, 1 hora. Por que o usuário continua trabalhando depois daquele período? Porque ele está usando o refresh token. Então, o refresh token, em alguns fluxos, ele vai existir, vai ser útil. Por exemplo, um fluxo de client credential, que a gente vai ver que é um fluxo de back-end, a existência do refresh token já não acontece. A gente não tem um refresh token. Então, é bacana a gente saber que existem tipos de token. E aqui são alguns fluxos que a gente vai trabalhar, só para a gente lembrar, né? Então, falando de um client credential, normalmente é um fluxo entre aplicações, é back-end to back-end. Ele é um fluxo mais simples, então eu só vou trabalhar ali um client ID, um secret. Normalmente eu não tenho envolvimento de usuário digitando credencial, eu já falo diretamente com o endpoint de token, então ele é um fluxo para a gente usar em cenários bem específicos. E eu tenho 2 fluxos aqui que são fluxos normalmente para usuários, que é o Code Flow, que é o fluxo mais famoso que a gente implementa aí para usuário, onde eu tenho, né, lá do canto esquerdo, uma aplicação nativa, por exemplo. Ela já fala com o endpoint de Authorize do Identity Provider, ela já valida, credencia o usuário, pega um code, usa esse code para enviar para a camada de back-end, fazer a troca pelo Access Token, e essa troca do Access Token vai lá para o endpoint de token, e é ali que eu fico, né? Access Token, Refresh Token, Access Token, Refresh Token, e apresentando esses tokens para as minhas APIs. E um fluxo que eu acho que é bem interessante a gente falar dele, que é um fluxo de Implicit Grant. Ele é muito semelhante ao Code Authorization Code, mas a gente usava ele para aplicações de Single Page Application, as famosas SPAs, Angular, JavaScript, onde eu tinha um acesso direto de uma aplicação SPA direto para uma API. E a gente vai ver um pouco nesses fluxos qual que é a diferença entre eles, né? Enquanto eu estou lá num Code Authorization Code, fazendo uma troca de tokens, né? Eu gero um code um token de code, depois eu troco lá na minha aplicação web app de back-end. Aqui eu já pegava esses tokens direto em URL, era uma coisa mais simples. Inclusive o protocolo já nem recomenda mais a gente usar esse fluxo, porque teve aí uma evolução do Code Authorization Code com uma extensão chamada PKCE. Então, quando a gente já vai usar agora aplicações SPA, já não é mais recomendado usar esse fluxo. Então, lá nos meus vídeos eu falo muito sobre isso, sobre o uso, sobre esses detalhes. Então, acho que para a gente aqui, esse é um recap legal, tá? Então, vamos lá. Mas, então, como é que eu vou estudar um pouco mais disso? Galera, docs.microsoft.com, acho que existem algumas competências que são extremamente importantes para o profissional que vai mexer com identidade, que vai mexer com essa parte de endpoints. Primeiro, conhecimento de protocolo HTTP, conhecer o que é um método GET, o que é um método POST, o que é um PAT, um update, o que é um request do header, ou um response do header, do body. A gente vai usar daqui a pouco Postman, eu preciso desse conhecimento para usar a ferramenta. E aqui no Docs, entro no menu de Azure, vamos aqui no menu de identidade, está aqui, Azure Active Directory. Uma das seções aqui vai ser Microsoft Identity Platform. Clica aqui no próprio Overview. Esse menu aqui do lado, pessoal, é sensacional. A parte de conceitos, tudo que a gente vai explorar está bem detalhado aqui. Aqui embaixo em referências, eu gosto muito dessa parte que ele vai falar das bibliotecas de desenvolvimento do MSAL. Ele vai falar sobre o protocolo WALF e os diferentes tipos de token. Ele vai falar sobre os tokens, os grants, tá vendo? A gente falou do code grant, que é o Authorization Code, ele vai ter toda a explicação com os diagramas, o que é esperado na troca de construção, parâmetros. A gente vai até explorar alguns desses parâmetros aqui daqui a pouco. Então, acho que isso aqui é extremamente importante para você que está estudando a parte de identidade, quer ser um profissional, seja o desenvolvedor que está ali fazendo código, cuidando de como eu vou fazer o meu processo de autorização na aplicação, seja você profissional de segurança ou identidade, que está avaliando se os pedidos de escopo, de autenticação, eles são coerentes
Eu já tive cenários de que estavam desenvolvendo uma aplicação mobile e estavam usando um fluxo, por exemplo, de Client Credential para abrir e-mail do usuário. E a gente vai ver, quando a gente usa um fluxo de Client Credential, que é um fluxo para back-end to back-end, as permissões que eu faço são permissões gerais, ou seja, eu não estou filtrando o contexto de um usuário. Então, ou seja, um erro de desenvolvimento, eu poderia abrir qualquer calendário ali. Então, não era seguro que o desenvolvimento seguisse num Client Credential. O que a gente teve que fazer? Pessoal, vocês têm que desenvolver uma telinha de autenticação, autenticar o usuário, fazer um fluxo de code grant e pedir um scope para abrir o calendário do usuário usando o contexto do usuário, porque aí por aquele dispositivo eu abriria somente a aplicação do usuário. Então vejam que não interessa se você só é desenvolvedor, se você é segurança, se você é identidade, o conhecimento desses contextos evitam e mitigam riscos de segurança, exposição de dados e boas aplicações desenvolvidas. Bacana, pessoal? Então esse era o nosso recap. Vamos falar um pouco de tools. Duas tools que a gente vai usar. Browser, e aí eu acessei lá, aad.portal.azure.com. Pelo portal do Azure.com também tem o ícone do Azure AD. Eu peguei esse aqui específico para a gente ficar concentrado nas telas do Azure AD. Então, aqui no Azure AD, quando eu clico no ícone para abrir o Azure AD, basicamente a gente vai precisar de dois contextos: Enterprise Application e App Registration. E aqui já vem a nossa primeira lição, tá? Qual é a diferença de quando eu trabalho com App Registration quando eu trabalho com Enterprise Application? É uma dúvida muito comum. Então a gente vai começar a remeter para: eu sou o dono da aplicação, eu vou controlar o contexto da emissão do token, eu vou trabalhar essa aplicação, eu vou no App Registration. Inclusive a gente tem um artigo no nosso site que é bem legal, que vai explicar isso até com gráficos. Aqui eu vou controlar as características da aplicação. Só que muitas vezes eu não sou o dono da aplicação, eu simplesmente vou consumir. Caso muito clássico, o Office 365. Eu não sou o dono do Office 365, eu não controlo a emissão de token, mas eu consumo o Office 365 no meu tenant. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui no Enterprise Application estão os que a gente chama assim, aplicações, são Service Principals, que são clientes de uma aplicação que pode estar no meu tenant. Então, sempre quando eu crio um App Registration, automaticamente eu crio um Enterprise Application, mas aplicações fora do meu tenant que eu vou consumir, elas vão estar aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no New Application e pegar uma aplicação de mercado. A gente, inclusive, vai até falar de uma aqui. Vamos... que é o Cloud Doc. A gente vai falar de contexto dele, tá vendo aqui, ó? Eu vou usar uma aplicação de mercado que eu não controlo a aplicação, ó. Eu tenho uma biblioteca, uma library para adicionar. E aqui eu estou simplesmente falando, olha, essa aplicação vai consumir as informações de autenticação do meu usuário. Então, basicamente, para matar dúvida, sou dono da aplicação, vou registrar a aplicação no meu tenant e vou controlar as características, App Registration. Vou simplesmente usar uma aplicação de mercado, onde eu vou usar uma função de cliente de Service Principal, está aqui no Enterprise Application. Então, essa é a diferença entre essas aplicações. E a nossa segunda ferramenta, eu preparei aqui numa máquina virtual, é o Postman. O Postman, pessoal, nada mais é do que uma ferramenta que me auxilia a criar requests HTTP. Posso usar PowerShell, posso usar curl, posso usar Visual Studio Code, existem várias ferramentas que executam essa mesma atividade. Então, o Postman para mim é legal porque eu me adaptei bastante, mas eu também uso PowerShell, uso outras bibliotecas. Então, para quem me pediu, falou, pô, faz um quick review de como usar o Postman. Pô, legal, instalei o Postman, abriu essa tela aqui, o que eu preciso me preocupar? Canto esquerdo, collections. As collections nada mais são do que criar um grupo de requests e eu costumo separar pelo produto que eu estou trabalhando. Então eu venho aqui, ó, adiciono mais, ele adiciona uma collection. Vamos pegar essa collection aqui, ó, vamos chamar de demo collection. Aqui dentro eu posso abrir, dar um botão direito, ó, adicionar um request. O request nada mais é do que a minha chamada propriamente dita para a API. Eu gosto de, às vezes, vir aqui no canto esquerdo, ó, tá vendo? Ó, esconder a barra. Então, ó, legal que você pode abrir a sua área. Aqui no request, que request que eu vou fazer? Ah, get test, o nome da API. Que método você pretende usar
para falar com aquela API. A gente vai ver que a gente vai usar muito GET, POST e PET, quando a gente fala muito aí de Azure AD. Então, eu quero fazer um GET simples aqui. Para onde você vai fazer isso? http, por exemplo, vou pegar um site aqui, ficonfig.me, e eu posso clicar simplesmente aqui agora no Send. Ele falou que alguma coisa não pode ser feita. Legal, ele deu um invalid protocol HTTP. Tá vendo? Eu provoquei um erro aqui, ó. Por quê? Ó, eu tenho console, então ela pode ser acessada aqui, ó, nesse cantinho embaixo da esquerda. Eu consigo abrir a console, ó, e eu posso avaliar, né? Vamos subir aqui, ó, como foi o request desse send, tá? Então, olha que legal na console. Então, vamos arrumar aqui. Vamos fazer o send. Porque aí eu vou ter no response body aqui, ó, o retorno da página. Então eu consigo ver os cookies que elas retornaram, consigo ver as informações que a gente falou, né? Pô, por que eu preciso conhecer protocolo HTTP, saber header, saber body? Porque ó, eu posso mandar informações no header, a gente vai usar muito isso, eu posso mandar informações no body para poder responder alguma coisa dessa API. Uma outra coisa bem interessante, vamos vir aqui para algumas que eu já deixei prontas. OpenID Configuration, tá vendo que eu já tenho uma URL e eu tenho aqui ó, uma variável, que é o identificador do tenant. Então isso aqui é bem legal porque eu posso compartilhar o meu código sem mandar informações hardcode do meu ambiente. Tá vendo aqui em cima no canto direito, ó, eu tenho variáveis, eu posso criar variáveis de ambiente. Então eu tenho uma aqui criada, eu poderia vir aqui no olhinho, editar, criar as informações aqui, ó, tá vendo que eu já deixei algumas coisas pré-populadas para o nosso ambiente. Eu poderia adicionar variáveis globais, eu poderia criar outras. Tá vendo? Eu clico no environment, clico no olho, clico no edge. Tá vendo? Criei um novo ambiente de variáveis. E aí eu coloco o nome da variável, um valor inicial. E aí quando eu for usar essa variável, eu seleciono ela aqui na minha lista. E aí eu troco a informação hardcode. Peraí, acho que eu só não salvei. Vamos salvar. Nome var. Termo teste, nome var. Tá vendo? Ó, virou uma variável de ambiente. Valor 1, 1. E eu posso ter funções, que eu acho isso bem legal aqui. Não quero salvar. Vamos fechar. Eu tenho algumas funções que eu uso. Por exemplo, eu tenho um fluxo aqui que pega token. Aqui na parte de teste, tá vendo? Ó, eu estou montando uma variável em tempo de execução, pegando lá no JSON, né, do token, o valor do access token. Então, por exemplo, vamos só rodar esse cara aqui, só para a gente ver lá na console. Opa. Só trocar o scope aqui, ó. Variável de ambiente, né? Tá vendo? Isso aqui é legal, ó. Primeira dica, já para quem trabalha com isso. Pô, tava dando vários erros no HTTP. Como é que eu trato isso na minha aplicação? Você pode fazer um capture desse código e tratar erros na aplicação, tá? Então, por exemplo, eu errei aqui, que eu esqueci de trocar a variável, mas já fica uma dica. Lá na documentação, inclusive, a gente tem a lista de vários códigos de erros que podem ser tratados. Vamos dar um send. Aqui no send, ó, eu recebi um JSON. Dentro do JSON tinha um access token, que é o que eu estou dizendo para ele aqui, ó. Capture no JSON o access token e coloque isso numa variável para mim, ó. Access token. Então, na hora que eu olho aqui, ó, ele pré-alimenta no current value. Então, eu consigo fazer um fluxo que captura uma informação e depois eu uso esse cara para poder jogar num outro request que usa essa variável. Bacana, pessoal. Então, acho que isso aqui ajuda a gente a falar assim, bacana, entendi as ferramentas, entendi o que eu preciso fazer. Bora falar de Azure AD, então? Vamos lá, vamos voltar para o nosso portal. App Registration, a gente vai começar a entender isso aqui. Aba de Endpoints. Isso aqui é extremamente importante a gente conhecer, porque quando a gente interage com o Azure AD, eu preciso me preocupar com os endpoints, ou seja, o que é o endpoint de Authorize? É onde eu negocio a camada de usuário, onde eu faço os usuários se autenticarem.
uma vez que eu já estou com a parte de autenticação pronta, como é que eu faço a troca de token? Como é que eu peço um access token, refresh token? A gente direciona isso para os endpoints de /token. Se pegarmos um token, né? Vamos aproveitar aqui o nosso Postman. A anatomia de um token. Acho que isso aqui é bem legal. Vamos pegar aqui uma outra ferramenta bem legalzinha aqui, ó, jwt.ms, para poder fazer a leitura de um token. Opa! Vou jogar isso no Notepad primeiro, porque ele está copiando algum HTML. Ah, ele não capturou. Peraí, vamos fazer diferente. Vamos rodar aqui de novo. Vamos copiar um token. Um token é formado em base 64. Então, apesar dele ser um JSON, ele vem num formato de base 64. Então, copiei aqui o JSON. O que eu tenho de informação? Eu tenho a estrutura de assinatura do token, eu tenho as informações do token e eu tenho a assinatura. Então, por exemplo, como é que eu valido a assinatura de um token? Como é que eu sei de onde veio, né? Essas informações estão aqui no cabeçalho. Então, a gente vai perceber que eu tenho dois parâmetros aqui, ó, o X5T e o KID, que me dizem qual é o certificado que assinou. E como é que eu sei onde está esse certificado? Se a gente olhar nossa lista de endpoints lá no portal, eu tenho esse cara aqui, ó, OpenID Configuration, que é o nosso endereço de informações do ambiente OAuth do seu tenant do Azure AD. Então vamos dar uma olhada nesse endpoint. Eu já separei ele aqui, ó, OpenID Configuration. Eu vou fazer uma chamada para esse endpoint, ele vai retornar para mim o quê? Um JSON com diversos endpoints. Ó. Então ele está me dizendo, olha, o seu endpoint token está aqui. Você quer saber quais são os certificados que você assinou, que estão sendo assinados para os seus tokens? Ó? A lista de certificados está nesse endpoint de keys. Então eu posso criar um novo request, colar essa URL, dar um send. Lembra que a informação do token lá do KID e do X5T? Então, ó, eu tenho uma lista de certificados no meu endpoint. Então, com aquela informação, eu venho nesse endpoint, eu descubro qual dos certificados, tá vendo? Ó, que eu tenho aqui, que assinou aquele token, e eu posso fazer um cache desse certificado. Então, conhecer os endpoints são extremamente importantes, né? Então, qual que é o seu endpoint do user info, que a gente pode pegar um access token e pegar informações básicas de quem é o usuário daquele access token. Hoje isso já é feito com o ID token, eu não preciso muitas vezes usar esse user info endpoint. Preciso de mais informações, a gente vai ver que Microsoft Graph ele ajuda a gente a extrair informações. Então acho que a primeira coisa extremamente importante conhecer os endpoints. Diferença do V1 para o V2, que aqui no V2 a gente já está usando as bibliotecas mais novas, já estamos falando de scope ao invés de resource. Então, a leitura, pessoal, do Microsoft Identity Platform vai orientar a gente do que usar. Então, aqui na console eu já sei quais são, porque o pessoal pergunta, qual que é o endpoint do Azure AD para eu poder colocar aqui no meu código? Tá aqui, ó. Você vai copiar isso e mandar para o desenvolvedor. Bacana? Vamos lá. New Registration. Só para lembrar, né? Estamos aqui ó, no app registration, new registration. Ele começa a fazer algumas perguntas para a gente. Então vamos lá, app demo. Ele vai perguntar se é uma aplicação single tenant, ou seja, só o meu tenant vai usar, ou se é uma aplicação multi-tenant. Observação, não vamos cobrir multi-tenant, mas os endpoints são diferentes. Porque eu crio uma aplicação que permite o registro lá no Enterprise Application. Aqui no Redirect URL, eu tenho que dizer que tipo de aplicação eu vou usar e o papel do Redirect URL. A gente vai ver que nos requests de token, a minha aplicação cliente fala, olha, uma vez que você gerar o token, redireciona essa informação do token para esse endereço. Então aqui eu tenho dois propósitos. O primeiro, saber para onde eu encaminho o token, e o segundo que é segurança. Porque se o redirect URL não tiver cadastrado aqui, não adianta eu tentar gerar uma aplicação fake e pedir para encaminhar o token para um outro endereço. A gente vai ver que vai gerar erro. Então, por enquanto, eu só vou dar um registro aqui, não vou especificar nenhum redirect URL, porque isso aqui começa a depender um pouco agora do quê? Do tipo de fluxo. E aqui entra uma pergunta muito interessante. É muito comum quando eu vou participar de uma configuração de uma aplicação no Azure AD,
o pessoal fala assim, mas no Azure AD, como é que eu configuro a aplicação X? A resposta é, não existe resposta. A pergunta correta é, aqui estão os parâmetros da minha aplicação, ela usa um fluxo code, ela usa um fluxo client credential, e esses são os parâmetros e scopes que eu preciso para a aplicação. Então, quando eu pego essa aplicação casca aqui, eu vou perguntar que tipo de fluxo. Se for um fluxo de client credential, eu só preciso anotar o application ID da aplicação, vim aqui na parte de certificates and secrets, e aqui tem um ponto de segurança bem legal. Eu posso gerar um secret, que vai ser uma string, e aí a gente anota essa string e ele usa isso como credencial, né? Se a gente daqui a pouco vai olhar no Postman, eu só usei essas duas informações, o meu client ID e secret para autenticar. Agora, se essa aplicação for um outro fluxo, eu for usar, por exemplo, um code authorization code, eu preciso vir aqui, por exemplo, e falar como que eu vou processar a redirect URL. Se ela for uma aplicação do tipo web, uma web app, eu vou colocar aqui, ó, http, meu site lá, .com.br. Se eu vou ter alguma URL para fazer logout, ou seja, para zerar os cookies e os tokens. Não recomendado, mas se eu quiser habilitar o Implicit Flow, ó, é aqui que eu marco, eu vou aceitar Implicit por Access Token ou para o ID Token. De preferência, não usem isso, forcem o desenvolvedor a trabalhar com o Code e o PKCE, né, que é essa extensão nova que permite que as SPAs não dependam do Implicit Flow. Então, você dá... tem que ser um esquema HTTPS, bem lembrado. HTTPS, beleza, dá um configure. Vocês viram que ali no plataforma eu posso fazer para SPA, para Android, para iOS. Normalmente nesses dispositivos eles usam o conceito de deep link, né, para você capturar essa redirect URL. Então isso aqui no mundo de desenvolvimento é bem comum de usar. Então você cadastra uma redirect URL, você pode habilitar os implicit flow ou não, você pode depois mudar a característica se é uma aplicação single tenant ou multi-tenant. Ou se esse vai ser um public client, né, que normalmente você usa em aplicativos de desktop, você força esse cara a ser marcado como um cliente público. Então vejam que essa primeira tela aqui do Authentication, eu determino características da minha aplicação, porque nem toda aplicação ela é igual. Então, se for um client credential, eu tenho um perfil de configuração, eu não preciso mexer nesses caras aqui, eu vou mais trabalhar com os secrets. Agora, se for uma aplicação que vai usar um code, authorization code, eu já preciso passar um pouco mais de informações. O que mais que é extremamente útil a gente pensar aqui, tá? API Permission e Expose API. O que esses caras aqui têm de importante? Vamos começar pelo Expose. Estou desenvolvendo uma aplicação, estou começando a criar uma arquitetura, então vou ter lá o meu cliente, que de repente vai ser um SPA ou uma aplicação nativa. Essa aplicação vai ser representada por um cliente. Esse cliente vai consumir uma API ou um back-end. Então, quando eu for cadastrar esse back-end no meu sistema, e a minha aplicação foi desenvolvida baseada em escopos, eu preciso dizer, olha, cliente, quando você quiser pedir um access token para conversar comigo, eu vou ter várias funções. Você pode vir para a função de leitura, uma função de escrita, você pode pedir informação do tipo A, informação do tipo B. Mas eu só libero esses acessos se você me pedir isso no contexto do seu token. Então é nesse momento, quando eu entro aqui no Expose APIs, que eu começo a definir um pouco desses contextos. E esse cara do Expose, ele vai trabalhar muito próximo do app role. Então a gente vai ver que existe uma diferença. Eu posso criar escopos para usuário, que a gente chama, né, de API Permission delegada, ou eu vou criar um escopo baseado em app, que é quando a gente usa o application, que normalmente é o client credential, ou seja, quando vem no contexto do usuário, delegated. Quando vem no contexto da aplicação, client credential, application. Então, aqui no Expose, eu tenho que definir uma URI para representar a minha aplicação Scope. Na nossa documentação tem algumas regrinhas de como a gente usa aqui. Aqui eu vou só quebrar um pouco dessa regra, só para a gente ficar claro que isso depois vai apresentar lá no Scope. Então, tem aqui um app demo, eu dou um save. E aqui eu começo a dizer, pô, a minha aplicação ela vai ter um escopo de
Data Reader. Então, vamos dizer que o cara vai poder ler alguma coisa. Consentimento, vamos falar desse cara daqui a pouquinho, mas todo o processo do OAuth, ele depende do que a gente chama de consentimento, ou seja, você está permitindo para a aplicação cliente consumir dados do back-end em nome do usuário. Então, ou o usuário ou o administrador precisa consentir, ou seja, ele precisa dar um ok, olha a aplicação, você pode consumir aquele escopo, aquele atributo. Então, aqui eu vou deixar tanto para admin quanto usuário. Vou preencher esses dados aqui de... Eu vou até para fazer uma coisa legal aqui, ó. Eu vou chamar de user data reader. E aí eu vou usar igual aqui. Normalmente só para acelerar a nossa demo, vou deixar habilitado esse scope. Então, esse scope, ele tem o escopo de usuário, então aqui no expose. Aqui no app role, eu posso fazer exatamente a mesma coisa, mas eu vou usar esse cara quando eu estiver pensando em aplicações. A gente vai ver que esse cara integra lá no Enterprise Application. Então, eu vou gerar um aqui de app data reader. Pode ser usado para aplicações. Vamos dar um apply aqui. Bacana. Como é que esses caras agora aparecem, né? Então, imagina que eu tenho uma aplicação cliente. Então, vamos sair aqui da minha app demo. Vamos dizer que a minha aplicação cliente é esse graph aqui. Eu vou em API Permissions. Então, ou seja, quando eu estiver usando essa app MS Graph app e eu precisar de um escopo para aquela aplicação de back-end que é a app demo, eu vou aqui, ó, Add Permission. Eu já tenho uma biblioteca aqui de aplicações Microsoft, se eu quisesse fazer permissão para aplicações, mas não é o meu caso agora, não quero falar, por exemplo, com o Microsoft Graph, eu quero falar com uma API que eu detenho. Olha a app demo aparecendo aqui, ó. Aparece a app demo, tá vendo? Ó? Eu tenho contextos de delegado, porque eu criei um escopo para usuário, e eu tenho um contexto para aplicação, Client Credential. Que fluxo que essa aplicação vai usar? Bacana, lá no diagrama é uma chamada de back-end para back-end, é um Client Credential. Então, bacana, é escopo de aplicação. Olha o meu escopo de app reader aparecendo ali, ó. Então, eu vou marcar esse cara aqui. Vou dar um permission. Olha que legal aqui, ó. Apareceu app demo, data reader. Eu tenho aqui, ó, um escopo. Pô, muito legal. Vamos pedir um token via essa app do MS Graph? Ela é a minha app 5988. Vamos pegar lá no Postman. E vamos entender um pouquinho das chamadas no Postman. Então, bacana. Vamos pegar o nosso fluxo aqui de Client Credential. Esse aqui não é nada que eu preciso salvar. Então, vamos entender um pouquinho do fluxo do Client Credential. Eu faço post, e aqui, pessoal, legal de quando a gente fala desses caras, vamos até pegar aqui no browser, a gente entrou lá no Docs. Vamos pegar aqui, ó, Client Credential. Eu tenho toda a especificação de como eu faço uma chamada para o Client Credential. Aqui ele está usando guest, no caso eu estou usando post, quais são os parâmetros que eu tenho que passar. Então, tudo isso está descrito na documentação. Então, de forma resumida, eu estou fazendo um post no endpoint de token, estou passando no header, só uma informação que eu estou pegando um content type, né, o tipo de informação que está retornando, mas o importante para mim está aqui no body. Então, eu tenho que especificar que o meu grant type, né, que é o parâmetro que o protocolo pede, é um fluxo de Client Credential. Quem vai pedir esse fluxo? Aqui no caso eu estou com outra aplicação. Vamos pegar aqui, ó, arrumar minhas variáveis. Estou usando a 59, ó, que é aquela minha aplicação. Passei o secret. A gente comentou que lá no portal eu podia gerar o secret, eu podia gerar um client certificate. A forma mais segura, por exemplo, eu vou desenvolver uma aplicação, eu posso instalar um certificado na máquina do tipo não exportável, onde eu tenho a chave privada e a chave pública, e para minha aplicação, ao invés dela mandar um secret, ela pode gerar um segredo assinado por aquele certificado e eu cadastro a chave pública lá no portal do Azure. Então, assim, para testes, bacana, secret funciona muito bem.
No desenvolvimento, como é que eu trago um pouco de segurança para o fluxo do Client Credential? De repente, ao invés de usar um secret, usar a assinatura baseada em certificado. Isso está lá na documentação. Isso aqui é bem legal. E aqui está um scope. Lembra quando eu passei o scope default? Então, na hora que eu olho aquele token, a audiência, ou seja, para quem é o token? Não está para nada. Isso aqui é um código para dizer que é a própria aplicação. Quem foi que pediu? Foi a própria aplicação app que pediu, eu não tenho nenhuma informação relevante. Olha que legal, só de eu parametrizar aqui, que o scope que eu vou pedir, isso aqui é uma coisa interessante para a aplicação Client Credential. A gente viu que o nosso scope chamava app Data Reader. Só que num fluxo de Client Credential, a gente sempre vai usar ponto default, porque ele sempre pede todos os scopes que ele tiver permissão dentro daquele contexto. Então, bacana, setei o scope, vou dar um send aqui, ele retornou para mim aqui, um access token, e o que vai acontecer? Vai dar certo, herói? Puta, não vai dar certo, alguma coisa errada aconteceu aqui. Ele trouxe a audiência, ou seja, estou pedindo um token para aquela aplicação app demo, só que cadê a minha role, o meu scope do que eu pedi? Por que o token não trouxe? Ele não deu erro para mim. Por que ele não trouxe? O que a gente comentou sobre os scopes? Vamos lá. API Permission. O que ela estava dizendo? Que ela depende de um consentimento. E como é uma aplicação de back-end, o administrador tem que consentir. E eu não consenti. Então vejam, a emissão do token não falhou, só que ele não trouxe o scope que a aplicação precisa para poder liberar o acesso lá no back-end. Então eu vou aqui, apertar o botão Grant Admin Consent, vou consentir, vou falar um pouquinho aí de 10 carneirinhos mágicos para dar tempo do back-end entender isso. E aí quando a gente já for para a aplicação, a gente pode ter um tempo aí de... E eu pedir um novo token. Vamos ver se ele já atualizou a informação com o back-end. Tá aqui, Olha que coisa bonita. A audiência continua a minha aplicação, mas agora o token contém uma role chamada, app Data Reader. Então, quando esse token for recebido agora pelo meu back-end, o back-end vai poder fazer o controle da autorização, dizendo, olha, chegou um token com destino para mim, ou seja, é a minha audiência, sou eu, contém a role app Data Reader, validei a assinatura desse token. Realmente ele foi emitido pelo Identity Provider que eu confio. Bacana, essa aplicação pode consumir o dado. Como é que eu faço isso, né? Por exemplo, do lado de usuário. Do lado de usuário é um pouquinho diferente. E aqui que entra uma graça legal do app registration, né? Então vamos pegar aqui no Microsoft Graph mesmo um API permission, minha API, app demo. Eu vou usar agora o modo delegado, porque eu quero fazer isso com o contexto de um usuário autenticado. Olha o nome do escopo, User Data Reader, adicionar permissão. Vejam que aqui já está um pouco diferente, Precisa do admin consent? Não. Então, ou seja, o usuário vai ter que consentir no momento da execução. Aí eu pego a informação aqui do Data Reader. Vamos lá no Postman. Aqui no Postman, para fazer fluxo de code, authorization code, eu gosto bastante de usar um wizard. Então vamos pegar aqui, eu montei um fluxo. Eu venho aqui no authorization, escolho o OAuth 2.0 e ele abre isso aqui para mim. É um pequeno wizard que eu passo de parâmetros para a minha aplicação. Então, por exemplo, eu estou dizendo, olha, eu quero executar um fluxo de authorization code com o PKCE. Qual que é a callback URL, minha reply URL? É o Postman. Então é importante que na hora que eu olhar a minha... deixa eu aproveitar e logar aqui. ad.portal. Vamos lá, app registration. MS Graph.
Authentication. Olha que legal aqui, ó. Eu estou dizendo que a reply URL, para poder rodar o fluxo, é a URL de callback do Postman. Então, isso aqui vai rodar bonitinho. Eu estou passando os meus endpoints. Então, eu estou usando ali o endpoint de authorize para fazer a negociação, o endpoint de token para depois fazer o token. Aqui, eu acabo fazendo dois papéis. Eu faço o papel da primeira parte, que eu pego o token, o code, e depois eu faço o papel do back-end, né, da minha web app, por exemplo, fazendo a troca do code pelo access token. Aqui, no caso, eu vou voltar, né? Vamos usar o... Deixa eu só ver quem é o 2. Era a nossa app lá, o MS Graph. Ela era a 5988. Então, bacana. 5988 é a minha variável 1. E aqui eu passo os scopes. Então, existem alguns scopes básicos. Ó, o OpenID para eu pedir o ID token, o Offline Access para eu pedir o Refresh Token. Percebam que a gente não usou esses tipos de scope lá no Client Credential. E o que eu vou pedir aqui? Ó? Eu quero o scope daquela aplicação. Vou limpar os meus cookies para forçar uma autenticação nova, né? Para a gente não ter... E eu vou dar aqui, ó, Get Access Token. Ele abre um browser para mim, ele pede um determinado usuário. Vamos usar um usuário de demo aqui para autenticar. E olha que legal aqui, ó. Vou dar um sign in. Ó, isso aqui é uma coisa legal. Código de erro. Ele está dizendo, ó, o seu administrador bloqueou a emissão do token. Ou seja, eu estou devidamente autenticado, a autenticação funcionou. Só que eu não estou autorizado a emitir token. Percebam que aqui a gente vai falar de duas coisas. O primeiro, controlar a emissão do token para os usuários e controlar o escopo do token. Então, se a gente voltar aqui no portal do Azure AD e vir lá no Enterprise Application, aqui no Enterprise Application, nessa aplicação do Microsoft Graph, eu vou ter dois papéis, né? Aqui no Properties, eu posso condicionar que... Opa! Aqui não vai ter o zoom. Tá vendo aqui, ó? Assignment Requirement. Eu estou dizendo que sim. Ou seja, para o usuário emitir um token para essa aplicação, ele precisa estar numa lista de autorização. Se eu deixo como no, qualquer um emite token. Pode ser que ele não tenha o scope, não tenha a role, mas ele emite o token. Aqui eu filtrei, ó. O assignment é required, sim. E aonde esse assignment é required? Aqui no Users and Groups. Então percebam que eu tenho, ó, o meu usuário do tenant como liberado, eu tenho lá os services principals, né, das aplicações que estão consumindo o scope de app. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Adicionar um usuário. E aí eu posso pegar um usuário ou um grupo. Pegar aqui o admin. Qual role que ele vai acessar? Olha que legal, tá vendo? Ó? Eu já tenho as roles pré-determinadas aqui, ó. Ou seja, essas roles eu cadastrei lá no meu MS Graph, ou seja, quando eu mandar o token, eu vou mandar ele, por exemplo, como uma role de operator ou como de administrador. Então, vou mandar ele como um operator, assignment. Onde é que está isso, né? Vamos voltar aqui no app registration, lá do MS Graph. Ó. Opa. Aqui, ó, app operator, do tipo user, app admin, do tipo user. Por que o layerbat não aparece? Porque ele é do tipo aplicação, ele é para o client credential. Então, o que vai acontecer agora? Eu dei a permissão lá para o usuário no Enterprise Application. Então, percebam que o Enterprise ele tem esse papel. Eu estou representando o controle de uso da aplicação. Então, eu condicionei aqui no Properties usar esses componentes e aqui no Users and Groups eu vou ter essa informação. Então, bacana, vamos refazer o fluxo aqui. Get Access Token. Vamos pegar o usuário de novo. Vamos autenticar. Ele está pedindo o quê? Ó? Consentimento. Você consente
do usuário, da aplicação cliente MS Graph, ler o User Data Reader e ler os dados lá do OpenID, que é o seu perfil básico de usuário, aqui no caso, eu não estou com permissão para fazer isso, tá vendo? Que ele pediu uma aprovação. Por quê? Regra de segurança no Azure AD, pessoal. Existem alguns controles que quando você adiciona uma aplicação, imagina assim, acabei de contratar uma aplicação SaaS, uma aplicação de mercado. A aplicação vai pedir o consentimento para ler dados de propriedades do usuário. Aí o usuário clica e sim, autorizado. Você está deixando dados que podem ser sensíveis serem enviados para a aplicação. Então, normalmente, o que a gente faz aqui, ó, no User Settings de configuração de segurança? Você vai deixar só administrador dar consentimento? Eu costumo deixar marcado como sim. Aqui no consentimento, por exemplo, você vai permitir, né? Vejo que aqui eu não mexi, mas eu vou deixar o usuário dar consentimento para app, eu vou criar uma whitelist de consentimentos que ele pode utilizar, que está aqui embaixo, ó. Ou seja, se o escopo for, por exemplo, do Microsoft Graph e User Read, o usuário vai poder. Ou eu vou bloquear o envio de consentimentos. Então vejam que o consentimento também é uma forma de expor informação, é importante a gente filtrar. O que eu vou fazer para a gente acelerar aqui? Eu vou dar o consentimento administrativo. Vamos lá no app registration, a minha aplicação do Graph, API permission. Opa, vamos dar um consentimento administrativo. Normalmente apareceria uma telinha para o usuário da UES confirmar o consentimento dele, tá? Então, aqui para a gente acelerar, eu vou fazer isso como administrador. Então, vamos cancelar aqui. Vejam que a importância de conhecer o processo, pessoal, não só desenvolvedor. Veja quanto tema de segurança, de administração a gente não está colocando aqui, entendeu? De controles, ou seja, o quanto conhecer a camada de identidade, protocolos, fluxos é importante para que você não faça exposição, seja de informação do back-end, seja para outras informações, tá? Então, ó, beleza, não vou estar... Terminei. O que eu tenho aqui, ó? Um Access Token para a gente fechar. Vamos pegar um Access Token. Ele trouxe para mim o Refresh Token, que é opaco, eu não consigo ler, e o ID Token. Então, se a gente agora colar esse cara aqui, olha que informação. Audiência, loguei com password, eu sei o modelo de autenticação, e o escopo para o meu usuário. Olha lá, ó. Eu posso fazer a regra agora no back-end, usuário data reader. Então, eu posso liberar no back-end. Pessoal, tem muita coisa para a gente falar aqui. Acho que uma live só a gente não consegue explorar. Wilson, ajuda a gente aí. Como é que agora do lado do desenvolvedor a gente traz essa validação? Ou seja, a gente falou muito de como o Identity Provider controla a exibição desses componentes. Mas conta aí, do lado do desenvolvedor, que dica que a gente traz aí de código para eles? Show, Herói. Cara, é impressionante como quando a gente começa a falar de... Está dando retorno aí, né? Opa, Então, peraí, vamos colocar no mudo, sou eu. Obrigado. Quando a gente começa a falar de plataforma, você vê como as coisas se mesclam. Então, realmente tem muito skill de segurança, tem muito skill de infraestrutura, que quando a gente fala de plataforma de identidade, ele acaba aparecendo aí. Então, essa live aí que o Herói fez, dá para assistir umas 5 vezes e ainda assim vai ter coisa a mais para você detalhar e para você aprofundar, né? Mas assim, do lado da aplicação, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ver um código. Um minutinho aqui. Eu espero que todo mundo não esteja com pressa, pessoal, porque agora vai ficar mais legal com o Wilson, viu? Se preparem. Ó, eu estou com o Visual Studio aberto aqui, e o que acontece? Todos esses conceitos que o Herói citou durante a apresentação, eles vão servir para você conseguir configurar esse cenário que eu tenho aqui no Visual Studio, tá? Então, quando você vai lá para o Azure AD e usa aqueles artifícios, aqueles recursos que ele mostrou, como por exemplo o App Registration, o gerenciamento de escopo, o gerenciamento de roles, aquelas configurações, elas servem em síntese para você criar uma representação
no Azure AD do teu modelo de aplicação, da tua arquitetura aqui na aplicação. Então, você mostra para o Azure AD como é que a sua aplicação está configurada, está distribuída através daquelas configurações, para que o Azure AD possa gerenciar o processo de autenticação e o processo de autorização. Então, aqui do lado do Visual Studio, ó, vocês podem notar aqui que eu tenho um conjuntinho de aplicações. Eu sei que está meio ruim de ler aqui, mas eu vou focar mais no código, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, duas aplicações relevantes para o nosso teste. Essa aplicação Web Client ID, vou abrir aqui uma controller, é uma aplicação MVC, ó. Então, percebam que é uma controller básica, tá? Eu tenho aqui a controller Home, e essa controller Home, né, imagine que é uma controller que está protegida, tá vendo esse codiguinho aqui, Authorize? Então, ela está protegida, ou seja, para eu usar essa controller, eu preciso logar nessa aplicação. Esse processo que a gente vai fazer aqui nessa aplicação, ela representa lá nos conceitos do herói, a aplicação cliente. Essa aplicação cliente que vai receber um usuário de login, através de um processo que a gente chama de sign-in, ela vai consumir dados de um back-end. Esse dado de back-end que vai ser consumido vem de uma API. Esta API seria o Research Server, que o herói mostrou lá na apresentação. Todos esses agentes, todos esses elementos precisam estar representados do lado do AD. Então, é para isso que serve o App Registration nesse contexto, para você conseguir representar esse modelo do lado de lá. E quando você cria essas representações do lado do AD, você vai ganhar identificadores, que são aqueles IDs que o herói mostrou, ou seja, aqueles clients IDs que o herói mostrou, precisam vir para cá, para o código, para que a gente possa criar essa amarração. Então, quando eu uso aqui um projeto .NET Core, esse aqui é um .NET Core usando os pacotes do MSAL e do Microsoft Identity Web, né? Então, eu tenho aqui instalado esses pacotes aqui, ó, Microsoft Identity Web, né? Que vão me permitir fazer algumas configurações que leem estas informações do Azure AD. Então, por exemplo, percebam que aqui eu tenho um arquivinho JSON, tá? Esse arquivinho JSON, eu falo para ele assim, ó, qual que é a instância do meu IDP? Eu estou pondo aqui um endereço que mostra qual que é a instância do meu IDP, que é sempre o mesmo aqui. Ah, o domínio que eu uso para o meu tenant é esse cara aqui. Eu criei um cara só para a gente brincar, que é esse POC ADWS. Ah, eu tenho um ID que representa o meu tenant, a minha instância do meu Identity Server. Está aqui. Então, eu tenho uma série de configurações. E aqui eu tenho a informação mais importante que representa essa aplicação Web Client AD. Então, essa aplicação tem esse ID aqui que a representa. Eu estou dizendo aqui qual que vai ser o patch de callback da aplicação. Esse patch aqui eu não construí, quem construiu foi o MSAL, através da instalação daqueles pacotes que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E quando a aplicação fazer o processo de sign-in, ela volta para esse patch e faz todo um processo de gerenciamento do armazenamento do token, de validação do user principal da aplicação, onde vai ser validado que ele está autenticado e coisas desse tipo. Então, alguém perguntou aí, pô, como é que eu coloco o token no cache? Quando você está trabalhando comercial, né, de acordo com a plataforma, ele já vai gerenciar esses mecanismos de cache, ou seja, ele não vai ficar fazendo requisição toda hora para pegar um token, ele já vai gerenciar esse tipo de mecanismo. Aqui no caso de uma aplicação web, né, quando eu configuro aqui na classe startup da aplicação web, ó, eu tenho aqui a configuração dos pacotes do MSAL para dizer que essa aplicação ela vai ter um processo de proteção de autenticação, usando as configurações que vêm daquela chave do JSON, como eu acabei de mostrar para vocês, e ele vai botar os tokens que ele obtiver na memória desta aplicação. Então, esse token, no caso de uma aplicação web, ela fica na memória, né? Ou seja, já é pensado, o processo já é pensado de uma forma segura para que esse token não vaze, né? Então, essa configuração aqui que vocês podem perceber, é uma configuração muito simples, né? Que a gente faz aqui na classe Startup, já é toda pensada para que você tenha aí o mínimo de código necessário para fazer essa aplicação funcionar. Então, assim, ó, fazendo um resumo rápido do que eu fiz aqui para essa aplicação fazer o processo de sign-in, eu configurei o arquivo JSON com as configurações que vem lá do AD, de acordo com aquelas explicações que o herói deu, né? Lembrando que aqui as informações mais importantes são o Client ID da aplicação e o Client Secret, tá? Eu já fiz aqui uma configuração para ele pegar um escopo, percebam que o escopo que eu estou pedindo aqui é um escopo do MS Graph, a gente já vai mostrar isso aqui de uma forma mais detalhada, mas inicialmente eu já peço um escopo do MS Graph, tá?
E, na sequência, eu vou pedir um outro escopo de um research server que representa o meu back-end, que é outra aplicação. Então, da mesma forma que eu tenho essa aplicação aqui, Web Client AD, aqui no meu Solution Explorer, eu também vou ter a aplicação aqui, ó, Back AD, aplicaçãozinha de back-end que tenha as configurações parecidas. Perceba que eu também venho aqui no processo de startup, venho aqui na classe startup da aplicação, eu protejo essa aplicação através de métodos e classes que estão disponíveis nos pacotes do MSAL, né? Então eu adiciono aqui, ó, uma autenticação, eu falo que eu quero ler as configurações dessa chave do Azure AD, que vem do arquivo App Settings, e aqui eu repito aquelas informações. Perceba que eu tenho o endereço de login, eu tenho aqui o meu domínio principal do tenant, o client ID dessa aplicação, perceba que é um outro client ID, eu estou falando de duas aplicações registradas no AD, eu tenho aqui, ó, qual que é a audiência, o Herói falou da audiência lá no token, qual que é a audiência dos tokens que eu vou validar? É essa audiência aqui, eles vão chegar com esse cara aqui, qual que é o tenant, né? Nesse caso aqui nem precisava de callback nessa aplicação, mas tudo bem. Então percebam que o que eu fiz para configurar a aplicação, basicamente, é configurar aqui na classe Startup, que eu vou utilizar configurações que vêm do AD, através dos pacotes do MSAL, e eu tenho as controllers, seja da API, seja da aplicação MVC, protegidas através desse atributo authorize aqui, ó. Isso aqui vai impedir que a aplicação seja acessada de forma anônima, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui todas as minhas instâncias de browser, deixa eu ver se tem alguma instância aberta, não tem. Então eu vou dar um Ctrl F5. Ó, na verdade tinha, deixa eu fechar para não ter risco aqui de dar problema. Eu tô com pouco tempo. Então, ó, subi aqui, ó, uma aplicação de back-end. Essa aplicação de back-end, vocês podem notar aqui, ó, que eu estou recebendo um 401. Ou seja, quando eu tento acessar essa controller aqui, ó, Wader for Cache, ela está bloqueada, ou seja, eu não consigo acessar ela de forma anônima, eu estou recebendo um unauthorized. Para eu acessar essa controller, eu deveria passar um token para essa aplicação. Sendo assim, o que eu vou fazer então? Agora eu vou subir a aplicação, né, que representa o meu cliente, a aplicação Web Client AD aqui, ó. Só que eu vou colocar uns breakpoints aqui no código para a gente poder ver o que está acontecendo antes dela acessar aquela API que a gente acabou de subir, ó. Vou subir assim em modo debug, botão direito, debug, e ele vai iniciar a aplicação. Quando ele inicia a aplicação, ele vai perceber através da classe Startup que a aplicação está protegida, ele vai identificar que ele tem ali informações de qual que é o IDP associado a essa aplicação. Ele vai perceber que ele tem um Azure AD associado e ele está aqui já redirecionando a aplicação, ó, tá vendo a URL aqui, ó, loginmicrosoft.com. Ele está redirecionando essa aplicação para eu poder fazer o processo de autenticação. Então, eu estou fazendo o processo de autenticação, dizendo quem sou eu, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, eu já tenho um usuário criado, percebam que é o usuário 01, @POC-ADWS, então, o domínio da aplicação em questão, vou usar esse usuário aqui para poder autenticar. Percebam que esse processo que eu fiz aqui, que é o processo de autenticação, é o processo de sign-in, ou seja, eu ainda não estou falando de Access Token nesse momento, tá? Eu vou obter um Access Token agora para consumir dados que vêm lá da Controller Wader Forecast da minha API. Então, se eu olhar lá na minha API, ó, a API Back AD aqui, ó, na segunda aplicação, eu tenho uma aplicação protegida, que é aquela que deu 401, e eu tenho aqui um arrayzinho, ó, que vai retornar esse conjunto de dados que vocês estão vendo aqui, ó, e esse conjunto de dados é o que eu quero consumir. Então, através da relação de token de acesso que eu vou receber do Azure AD, o Azure AD está dizendo para a aplicação em questão que a aplicação cliente pode consumir os dados dessa aplicação de back-end, percebem? Então, aqui, ó, quando eu cair na controller depois do processo de sign-in, vamos voltar lá, processo de sign-in, aplicação de front-end, né? Estou aqui com breakpoint. O que ele vai fazer aqui, ó? Agora ele está pedindo um token de acesso para um escopo específico. Qual escopo ele está pedindo? Olha o escopo aqui, ó. Ele está pedindo o escopo da API. Lembra que vocês viram isso aqui com o Herói? Que é o API, // e aqui eu tenho um endereço, esse endereço aqui representa a aplicação de back-end, e eu tenho aqui no final o nome do meu escopo, que eu dei como nome de Wader for Cache. Então, pensa assim, o escopo, ele é uma forma de você limitar, né, um acesso. Então, você
granularizam acesso a um research server. Então, percebam que quando eu for lá para o research server, eu vou ter acesso a uma parte da minha API, que é o Wader Forecast. Então, eu peço o token para esse escopo, pedir esse token, aí eu recebo esse Axis Token aqui, ó, percebam que ele está aqui, ó, né, um Axis Token. Eu não vou mostrar ele agora, porque o Herói já mostrou a anatomia desse token, mas eu tenho um token igual aquele que o Herói mostrou. E aí eu vou usar esse token agora para passar esse token para o meu back-end. O meu back-end está nesse endereço aqui, ó, localhost 44316. Então eu vou entrar nesse método. O que ele faz nesse método? Ele pega esse token e através aqui de um client HTTP, de uma requisição HTTP, ele vai passar esse token no header da requisição, né, um token do tipo better que ele passa no header da requisição. Então, eu venho, crio o cliente HTTP para bater naquele endereço em questão, o 44316, passando esse token no header. Aí eu peço para acessar, tá vendo? A API de Wader Forecast, aquela API que está lá protegida, né? Então peço para acessar esses dados e eu recebo um response dessa requisição, né? Aqui eu já tenho um código para dizer se o retorno dessa requisição, né? Se esse response foi de sucesso ou não. Então percebam que aqui, ó, ele é um retorno de sucesso. Então, ou seja, essa requisição retornou para mim um status 200, um status de OK. E a partir daí, como eu sei que essa requisição já é uma requisição válida, é uma requisição que retornou sucesso, eu posso ler o conteúdo da requisição e parsear esse resultado. Aqui eu parseei para um arrayzinho, então na hora que ele sai aqui, eu tenho já os dados propriamente dito disponíveis, né? Ó, é aqueles dados, aquele array que está lá na minha API de back-end. Então percebem essa relação? Essa relação é muito importante, ou seja, eu tenho uma aplicação cliente onde eu, usuário 01, fiz login na aplicação. E essa aplicação onde eu fiz login consome uma API. Ela consome um recurso, um research server, através de um Axis Token. Esse Axis Token, ele possui nele características de autorização que são baseadas em escopos e roles. Então, se eu mostrar esse token para vocês vão perceber que eu tenho ali escopo, que delimita uma área do meu research server, e também tem o roles, que pode diminuir ainda mais, pode granularizar ainda mais o meu processo de autorização. Então, ó, quando eu pegar esse token aqui, ó, vamos mostrar rapidamente para vocês esse token, ó, vocês vão perceber que eu tenho uma role nesse token que eu estou validando lá no meu back-end. Olha só, jwt.ms. Se eu jogar esse token aqui, ó, do mesmo jeitinho que o Herói fez lá, percebam que eu tenho uma role aqui, ó, contributor. Essa role contributor que está aqui é uma role que está sendo validada lá no meu back-end. Então, quando eu venho aqui no meu back-end, percebam que, além de possuir o escopo Wader Forecast, para poder acessar essa API de back-end, eu também preciso de uma role chamada contributor. Estão vendo aqui? Ó? Então, eu validei que eu preciso dessa role no token. Pô, Wilson, mas caramba, como é que ele consegue ler, como é que ele consegue saber que esse contributor vem da claims do token role? Todo esse processo é feito através do MSAL. Então, quando você configura a tua API para usar esse pacote aqui, ó, ele já automaticamente consegue gerenciar essas informações, ele torna essas informações disponíveis através do contexto do usuário, do user principal da aplicação. E aí você consegue, por exemplo, fazer esse tipo de validação dizendo que essa controller inteira depende de um Axis Token, né? O Authorize é isso, ele está dizendo que a controller é protegida, então ela depende de um Axis Token, mas não qualquer Axis Token, um Axis Token que tenha uma role contributor. Aí você vai falar assim, pô, mas é o único jeito de validar isso? Não, tá vendo que eu poderia, além de validar a role aqui na controller, ó, eu poderia simplesmente dar um authorized. Ó, se eu tirar esse role daqui, percebem? O que acontece? Agora não significa. Agora eu posso ter um Axis Token que não tem essa role. Qualquer Axis Token que chegar aqui poderia acessar essa controller. Mas eu posso granularizar esse processo de autorização no nível de código. Então, se eu vier aqui, ó, user.isInRole, eu poderia aqui
testar aquela role contributor, por exemplo. Então, se eu tivesse essa role aqui, aí sim eu faria esta chamada aqui, ó, esse processo aqui, e se eu não tiver, o que eu faço? Eu retorno um forbidden, né? Retorno um forbidden aqui, ó, que significa 403. O 403 ele é diferente do unauthorized, que é o 401. O 403 ele representa um acesso negado, tá? Então, percebam que isso é bem legal, porque eu consigo, no nível de código, criar uma granularização que permite que o cara execute aquele pedacinho do código, e isso é gerenciado através daqueles conceitos que o Eloy passou lá de roles, né, e a relação entre as aplicações, né, de cliente e search server, né? Então, ó, deixa eu fazer mais uma vez aqui o processo para mostrar mais um pedacinho do código, e aí eu já finalizo. Mais 3 minutinhos aqui, a gente já finaliza aqui, eu já volto para o Herói e a gente dá continuidade na finalização. Ó, vou subir novamente o back-end aqui, só fechar tudo, porque para não dar sorte, não dar chance aí para os deuses da demo causarem algum estrago. Então, ó, subi de novo a aplicação, perceba que eu continuo tendo um 401, só que agora a forma de validar o processo de autorização baseado nas roles é diferente. Então, eu subi o back-end, aí eu vou agora pegar aqui o front-end, vou debugar novamente o front-end. Deixa ele cair lá no nosso breakpoint. Ó, usuário 01 tal. Caiu na tela de login, caiu aqui no breakpoint. Aquele mesmo processo. Primeira etapa do código aqui, ó. Me dá um access token para acessar o back-end. Beleza. Vou bater lá no back-end com esse access token que tem a role. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele tem que retornar sucesso novamente. E percebam que, se eu não tivesse essa role, aquela validação que eu acabei de fazer com vocês teria retornado um forbidden, mas percebam que não, retornou um 200, então ele está funcionando, aquela implementação que a gente acabou de fazer. E aqui embaixo, o que ele está fazendo, galera? Percebam que aqui, ó, eu estou pedindo agora para o MSGraph um outro escopo, ó, eu peço um outro escopo aqui, ó, do MSGraph de user read. E aí eu vou receber um outro token de acesso, percebem? E esse token de acesso agora eu passo para o endpoint do MSGraph, olha lá que legal. E aí eu vou obter do MSGraph, vou obter dados do meu usuário. Estou pedindo aqui, ó, do usuário do finalzinho me, que representa o usuário em questão, o meu usuário. Então eu tenho agora aqui, ó, dados do meu usuário. Ó, ó, que legal, acessei outro recurso através de outro access token. Então, muitos cenários, quando você está aqui no back-end, você precisa de mais de um access token. Então, isso aí também fica aí a dica para vocês darem uma olhada nisso, né? A questão de quando que eu preciso de mais de um access token. E aqui, por final, percebam que agora eu estou tentando acessar um recurso do MSGraph, ó, que para eu acessar da forma correta, eu teria que passar esse escopo aqui, ó. Mas eu não tenho esse escopo aqui, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou passar o Access Token 2 para essa solicitação, que é o cara que não pode acessar. Então, eu estou pedindo para listar os usuários aqui. Ele vai passar agora um Access Token que não tem essa permissão. E aí, agora eu tenho uma exceção. Ou seja, pô, peraí, você não pode acessar esse recurso. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está me retornando, olha só, 403, forbidden. Ou seja, apesar de você ter um Access Token que te garante o processo de autorização, mas esse processo de autenticação, apesar de eu ter esse access token, para acessar essa API no recurso específico, para acessar esse research server no escopo específico, você não tem permissão, o seu acesso é negado, então você recebe um 403. Então perceba que existe a diferença entre o 401 e o 403. Então todos esses processos que vocês viram aqui, né, eles dependem que a gente tenha um entendimento correto aí da forma como a gente representa essas aplicações lá no Azure AD. A forma como eu mostro para o AD como é que a minha aplicação está distribuída. Em um cenário complexo, você pode ter diversas aplicações sendo representadas no Azure AD. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho mais uma aplicação que é um console application que faz esse processo que o Herói fez aí no Postman, que é uma chamada
de um fluxo de Client Credential. O fluxo que a gente fez aqui na aplicação Web Client AD, através de um usuário, um fluxo de usuário, é um fluxo por padrão que o MSL faz através do Authorization Code Flow. Aqui eu tenho uma aplicaçãozinha console, por exemplo, que vai fazer um fluxo de Client Credential para obter um token também da mesma forma e para acessar o mesmo back-end. Então, se eu rodar essa aplicação aqui, ó, eu vou também obter um Access Token. Espera aí que não deu tempo de pôr o breakpoint aqui. Deixa eu só fazer de novo, ó. Se eu rodar de novo essa aplicação aqui, ó. Então, a terceira aplicação agora, galera. Ó, vou ter um Access Token também, percebem? Que vai acessar, olha só, vai acessar o mesmo resource, o Ether for Cash. Aí você vai falar assim, pô, então significa que eu tenho que ter 3 aplicações lá no Azure AD? Não é determinístico, mas sim, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho uma aplicação que representa o meu back-end, uma aplicação que representa o meu front-end e uma terceira aplicação registrada lá no Azure AD que representa o meu aplicativo de console e permite que ele seja representado dentro do AD. Então, como o Herói falou, isso aqui é um cenário, é um assunto muito amplo. Dá para a gente ficar aqui uma tarde inteira brincando com isso. Eu passei por isso de uma forma bastante rápida, mas esse tipo de assunto a gente está tratando ele com bastante frequência nos nossos conteúdos aqui na Microsoft. Tem um artigo que o pessoal deixou aí, que é o artigo do blog BR da Microsoft, né, que é o CEs, os CSAs, o pessoal aqui da Microsoft, eles estão contribuindo com conteúdo para esse blog, e lá tem um artigo recente, o último artigo publicado, que fala sobre o Azure AD. Então, se vocês pegarem esse artigo e forem seguindo o passo a passo que está lá, vocês vão entender muito bem essa relação de representação das aplicações lá no Azure AD, quais são os endpoints envolvidos no processo, como é que isso funciona por baixo do capô, o que ele retorna. Tem uma série de dicas que vale a pena vocês conferirem nesse artigo e eu acho que vai ajudar vocês a aprofundarem aí. E aí eu acho que é isso, galera. Vou voltar aqui a fala para o Herói para a gente finalizar, para a gente responder alguma pergunta aí. Já passamos 12 minutos do tempo, agora que eu vi. Não, show de bola. Pessoal, acho que o recado conta pra gente lá na gravação do vídeo, no canal, lá no YouTube do CSAs, onde vocês querem se aprofundar. Então, pô, a gente quer explorar mais Client Credential, queremos falar mais de Code Authorization Code. Tem muito assunto ali de parâmetros nas URLs para forçar reconsentimento, forçar autenticação. Depois eu vou fazer um comentário, eu vi uma pergunta aqui no chat falando sobre hijack de Session Token. Esse assunto é interessante, então vou responder lá no chat. Acho que já até compartilhei a minha URL do padrão OASP. Então, galera, conta pra gente agora. Que temas dentro do mundo de identidade do Microsoft Identity Platform vocês querem aprofundar? Mais Code, Authorization Code, parâmetros de URL, consentimento. Então, dá esse termômetro, o assunto é vasto e a gente vai conseguir explorar esses temas com vocês. Bacana, queria agradecer a presença aí de todo mundo, obrigado, turma da moderação, galera que esteve presente. Eu acho que isso aqui foi uma forma de fomentar em vocês, no coraçãozinho de vocês, a mensagem de que Identity Microsoft Plataforma é importante para todos os profissionais, seja como o Wilson, perfil desenvolvedor, o meu como um cara de infraestrutura e identidade. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigado. Até mais.